Família, conexão perfeita. Diga comigo, família, conexão perfeita. Muita gente brinca com a família, faz piada com a família. Muitos artistas, personalidades, falam que o importante é ser feliz quando se separam, quando se divorciam, né? Alguns até dormem separados, né? Cada um na sua casa. Então hoje está tudo muito bagunçado, mas a família continua prevalecendo. Então eu quero ministrar essa mensagem. E antes de entrar no texto que nós vamos ler, para começar a mensagem, eu quero ler o contexto do versículo que nós vamos ler. Gênesis 6, a partir do versículo 5. No telão só vai entrar o versículo 9, então você tem que acompanhar na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 6, 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais pequenos e as aves dos céus. Arrependo-me de havê-los feito. Versículo 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou o quê? Benevolência. Em algumas versões, graça, favor imerecido. O texto que eu quero ler para esta mensagem está no versículo 9. Diz assim, Gênesis 6, 9, está na tela. Esta é a história da família de Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Preste atenção, meus irmãos, no texto. Preste atenção no versículo. Esta é a história da família de... Tem alguma coisa desconexa aqui. Porque quando eu vou contar a história da minha família, eu preciso falar da minha esposa, concorda comigo? Eu preciso falar dos meus filhos, concorda comigo? Se eu tenho neto, se eu tenho genro, se eu tenho nora, eu preciso contar a história do meu genro, da minha nora. Se eu tenho neto, eu preciso falar dos meus netos. Se eu tenho bisnetos, eu também tenho. Essa é a minha história. Mas a Bíblia diz assim: essa é a história da família de Noé. 2 pontos. E em seguida fala só de Noé. Percebe? Está no texto. Em seguida fala só de Noé, 2 pontos. Aí diz: Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Sabe o que eu entendo aqui? Que a história da sua família, marido, pai, depende do seu relacionamento com Deus. Não reclame da sua esposa, não reclame dos seus filhos. A história da família depende do cabeça. A história da família depende do cabeça, da intimidade, do relacionamento do cabeça com Deus. O que vai contar lá na frente não é o que o seu filho fez ou deixou de fazer. Às vezes nós nos concentramos nos filhos. Às vezes alguns homens se concentram na esposa e esquece dele buscar intimidade com Deus. Preste atenção. É a cabeça que leva o corpo para algum lugar, e não o corpo que leva a cabeça. Segura essa. É a cabeça que faz a perna ir para frente, para trás ou para o lado, ou ficar parada. É a cabeça que dá o comando para o braço levantar. É da cabeça que vem o comando para falar. Então por isso que Deus, quando vai contar a história da família de Noé, Deus fala de Noé e não da esposa. Deus fala de Noé e não dos filhos. Deus fala de Noé e não do genro, da nora, dos netos. Deus fala de Noé. Deus conta, nós lemos o contexto. A sociedade era perversa, o mundo era mau. A inclinação do coração do homem era sempre para o mal. Interessante isso.
Deus não diz, dependendo das circunstâncias, eles agiam para o bem. Não, era sempre para o mal, independente das circunstâncias. Agora a Bíblia diz também que Deus olha dos céus. Imagina, gente, bilhões de pessoas na face da terra. Naquela época deveria ser milhões. Deus olha para todo mundo e vê que o coração de todo mundo se inclina para o mal sempre. Mas no meio daquela multidão, Deus vê um homem. E eu espero que esse homem seja você, essa mulher seja você hoje aqui. Deus olha dos céus, e a Bíblia diz que de Noé, Deus teve graça, benevolência, misericórdia, compaixão. E se você lê a história de Noé, essa aqui, a biografia de Noé era essa. Era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Pare de ficar se igualando a homens maus, a pessoas que não têm compromisso com Deus. Pare de falar, eu fiz isso porque todo mundo está fazendo, todo mundo está indo, todo mundo uma vírgula, eu não vou, eu sou de Deus. Entendeu? Todo mundo está fazendo uma vírgula, todo mundo não, eu não fiz e não vou fazer. Aleluia, todo mundo está se inclinando para o mal. Esse mundo está cheio de maldade, ninguém presta, não confio em ninguém, não confio em ninguém, uma vírgula. Ainda tem homens e mulheres de Deus na face dessa terra, ainda tem crente dentro dessa igreja, ainda tem homens de Deus nessa igreja, ainda tem profeta nesse altar, uma vírgula. Todas as igrejas são iguais? Nada. Existe igreja ímpar, assim como Noé não era igual a todos os homens, eu e você também, nós somos de Deus, nós somos íntegros, nós somos justos, nós somos libertos, nós somos salvos, nós somos separados, nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Se você não é, problema seu, nós somos. Aleluia, aleluia, pode aplaudir o Senhor. Ô irmãos, nós vivemos em uma época difícil, é verdade, com muita corrupção, é verdade, com muita violência, é verdade, com muita criminalidade em alta, é verdade, muito adultério, é verdade, divórcio, é verdade, pedofilia, é verdade, agressão contra as mulheres, é verdade. Mas isso não pode contaminar o meu coração, isso não pode me afastar de Deus, isso não pode impedir o meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus não depende da minha esposa. Se ela estiver comigo, glória a Deus, aleluia, vai ser bem melhor. Mas se ela dizer não, eu quero Deus. O meu relacionamento com Deus não depende dos meus filhos. É lógico que eu quero a minha esposa, quero os meus filhos. Nas minhas orações eu falo para Deus, todos os meus descendentes te servirão com alegria. Todos os meus descendentes. Já oro pelo meu genro, já oro pela minha nora, já oro pelos meus netos, pelos meus bisnetos, pelos meus tataranetos, até 1000 gerações. Se o Senhor não voltar, eu oro. Mas a minha comunhão com Deus não depende deles. Com eles ou sem eles, eu serei sempre íntimo de Deus. É isso que nós precisamos aprender. A gente às vezes conversa com alguns homens, cara, você não foi? Ah, minha esposa não estava legal, eu não fui. Pera aí, cara, é aí que você tem que vir. Ah, pastor, ela está meio assim, se ela não vai, também não vou. Pera aí, cara, então se ela não for para o céu, você não vai. Ah, pastor, eu não fui da célula porque a minha esposa não gosta de célula. Então e daí, você não vai crescer? Acorda, irmãos, Jesus está voltando, o mundo está mal. Você tem que buscar a Deus enquanto se pode achar. Você tem que ser o homem, você tem que ser o cabeça do lar. Você tem que ser o primeiro a buscar a Deus. A mulher pode ficar desanimada, o filho pode ficar desanimado, a mulher pode não querer Deus, o filho pode não querer Deus, mas você tem que ter sede de Deus, meu irmão. É você que vai ditar as regras da sua casa com amor, com sabedoria, dentro dos princípios bíblicos. Que coisa é essa? A mulher não quer mais ir para a igreja, você não vem. A mulher não quer mais ficar na igreja, você não fica. Que negócio é esse? Depois a sua família se arrebenta lá na frente. Deus não vai cobrar da sua mulher, Deus não vai cobrar dos seus filhos, Deus vai cobrar de você, que Ele te fez macho, Ele te fez homem,
Ele te fez cabeça. Ele vai cobrar de você: ah, Deus, mas minha esposa não, ela não é a cabeça, ela era só auxiliar. Não é o auxiliar de piloto, o copiloto que determina o voo. Não é o copiloto que assina, vou chamar de súmula, mas não é o copiloto que assina a súmula, não sei se está certo o nome técnico disso, o plano de voo, melhor, desculpa. Não é o piloto, não é o copiloto que assina o plano de voo. Eles têm o mesmo salário, veste a mesma roupa, mas é o comandante da aeronave que assina o plano de voo. Ele sabe fazer a mesma coisa que o comandante sabe, o piloto sabe, mas ele não pode, ele só pode assumir o comando do voo se o piloto passar mal, mas a responsabilidade é do piloto. Ei, você é o piloto da sua família, meu irmão. Preste atenção, a sua mulher, ela não é menos que você, os seus filhos não são menos que você, eles são imagem e semelhança de Deus como você é. Eles são amados de Deus, tem que ser respeitado, tem que ser acariciado, tem que ser paparicado, mas a responsabilidade ainda continua sendo dos homens. Outro dia um homem me procurou, saiu da igreja, está totalmente arrependido, só não volta por causa da mulher. Desculpa, mas não tem outra expressão. Eu nem vou falar a expressão. Deixa com você aí. Vai ver seus filhos se esfriando na fé, indo uma vez na semana na igreja, numa igreja que o pastor não se importa, nunca tiveram contato com o pastor, numa igreja que é mais status do que outra coisa. Vai num monte de igreja agora e só sabe criticar das igrejas. Espera aí, irmãos. Na minha casa não. Na minha casa não. Lá nós oramos juntos, lá nós buscamos a Deus juntos. Mas se algum dia, em nome de Jesus, isso nunca vai acontecer, eles virarem as costas para Deus, eu continuo buscando a Deus. E isso me ajuda, porque no dia que eu estiver fraco, eles estarão firmes e eles me ajudarão. Porque o dia mal vem para todo mundo, mas se eu sempre estou mal, como que eles um dia vão estar bem? Se eles não vê o pai firme, se a mulher não vê o marido firme, como que um dia a mulher vai estar firme? Então preste atenção, Noé, ele chama a responsabilidade para ele. Ele disse: eu vou ser justo. Ele decidiu ser justo. Imagina o filho de Noé chegando em casa com uma coisa da escola que não era dele. E Noé: peraí, é seu? Não, pai. Então amanhã você vai devolver. Nós vamos para o culto agora, você vai levar oferta. Você tem oferta? Você vai respeitar a autoridade. Mas lá na escola, você vai respeitar o seu professor. Noé era um cara íntegro, um cara justo. Nós vivemos nessa sociedade maluca. Em meio a esse caos, muitas vezes achamos que é quase impossível vivermos centrados na vontade de Deus. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Já viu aquelas coisas que às vezes tem no futebol, ou talvez na empresa, ou uma conversa, o cara perde a linha? Meu irmão, se Deus está com o cara não perde a linha. Deus nunca perdeu a linha. Jesus lá na cruz, sendo crucificado, ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem. Quando ele foi preso, Pedro pegou a espada e disse: calma, calma. Você acha que se eu rogasse ao meu Pai, Ele não enviaria legiões de anjos para me defender? Calma, olha. A Bíblia diz, lá em 2 Timóteo, ou 1 Timóteo, perdão, que Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas Deus nos deu um espírito de amor, de equilíbrio. Nós precisamos entender isso. Quem anda comigo? É o meu sistema nervoso? É a natureza da minha família? Quem anda dominando a minha vida? É a minha carne? Você está perdido. Mas se for Deus, se você andar com Deus, você vai ter domínio próprio por onde você passar. Nós precisamos entender isso, queridos. Ai, pastor, a minha queda era cachaça, e quando eu vejo a cachaça eu chego a tremer. Peraí, quem manda na sua vida? É a sua carne ou o Espírito Santo?
Se for o espírito, se for a sua carne, você não vai se controlar no período do carnaval, se você gostava do carnaval. Se é a sua carne que comanda você, você não vai resistir a essa festa que está terminando hoje. Você vai ter que ir lá. Mas se é o Espírito Santo, você pode até trabalhar lá, mas ela não vai te tocar. Pisarão em serpentes, escorpiões, e não fará dano algum. Essas festas, esses ambientes, são os escorpiões dos dias atuais. São as serpentes dos dias atuais. Então você tem que saber com quem você anda. Quem anda com você é o Espírito Santo. Vamos refletir como é possível vivermos como Noé em uma época difícil, mas se manter puro e construir uma família em conexão perfeita com Deus. Diga: minha família é uma conexão perfeita com Deus. 4 segredos, rapidamente. 4 segredos para uma conexão perfeita com a sua família. Primeiro, obediência. Diga: obedecer. 1 Samuel 15, 22. Acaso tem o Senhor prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Tem muita gente, tem muito pai de família que vive a vida inteira fazendo sacrifício, dizendo: pastor, é só provação, pastor, está difícil, pastor, não sei o que. Meu irmão, decida obedecer a Deus incondicionalmente, que Ele vai cuidar da sua família. Você não tem condições, você não tem estrutura de manter a sua família em uma conexão perfeita com Deus, mas se você tiver intimidade com Deus, Deus manterá essa conexão perfeita da sua família. Nós não, irmãos, por melhor que sejam os seus filhos, por melhor que seja a sua esposa ou seu esposo, você não consegue estar com ele 24 horas, você não consegue entrar na mente dele, você não consegue entrar na mente dele. A pessoa pode estar do seu lado dizendo uma coisa e está pensando outra, pode estar olhando para você, elogiando, e por dentro, na mente, desdenhando de você. Você não pode ter garantia humana que a sua família é de Deus, não, é tudo vem de Deus. Então preste atenção, nós precisamos nos concentrar em Deus, para que a nossa família permaneça em conexão perfeita com Deus. Quando obedecemos a palavra de Deus, tudo flui naturalmente na nossa família. Eu vou repetir. Quando obedecemos a palavra de Deus, tudo flui naturalmente na nossa família. Pastor, então não vai ter luta? Vai. Vai ter tempestade? Vai. Jesus estava no barco dos apóstolos e veio a tempestade. Veio a tempestade. Mas é diferente quando Jesus está no barco. Quando Jesus está no barco, você não falta no culto porque a mulher não quis vir. Quando Jesus está no barco, você não deixa de servir a Deus porque está desempregado. Quando Jesus está no barco, você não se torna menos crente porque está desempregado. Consegue entender? Quando Jesus está no barco, o filho pode até se desviar, mas você não vai desanimar, porque você sabe em quem você tem crido. Ainda que envelheça a criança, ensinando ela nos caminhos do Senhor, ainda que ela venha envelhecer, ela não se desviará. Ela vai pegar uma rota mais longa, mas ela vai voltar para a terra prometida em nome de Jesus. Aleluia. Nenhum da sua casa, nenhum da sua família vai perecer, vai para o inferno. Todos os seus descendentes vão para os céus com você, em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 5, 22 ao 28. Isso aqui é uma guerra entre o sistema do mundo e a Bíblia. Mulheres, sujeite-se aos seus maridos como ao Senhor. Irmãos, dependendo do lugar que você lê isso aqui, a pessoa endemonia, fica endemoniada. Ah, que absurdo, como assim?
Mulheres, sujeite-se aos seus maridos como o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame as suas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Esse é o nosso desafio. Apresentar as nossas esposas a Cristo, mulheres santas, sem mancha, sem ruga e inculpável. Olha o que Jesus disse para as mulheres: mulheres, se sujeitem aos seus maridos. Agora olha a lista para os maridos. Estão na roça. Olha aqui. Não é uma mulher que está falando para você, é um macho, é um homem. Olha aqui. Por que eu tenho que amar a mulher como Cristo amou a igreja? Por quê? Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Que lindo, né? Você está deixando sua mulher chateada? Você não ama você, velho, porque você não sabe o perigo que corre. Deus é amor, Deus está te alertando. Cuida bem dessa mulher. Cuida bem. Quando o marido e a esposa obedecem à palavra de Deus, toda a conexão da família se torna perfeita. Quando a mulher leva o marido, quando a mulher leva os filhos a honrar o pai, e é fácil ela levar os filhos a honrar os pais, porque ela já honra, ela já obedece. Na verdade, ela nem vai precisar falar, ela só vai lembrar, porque ela vai ensinar com a vida dela, honrando o marido, ela vai ensinar os filhos honrando o pai. Agora imagina uma mulher que o pai dá um comando, o pai vira as costas, ela faz os filhos desrespeitar o pai. Que conexão vai ter perfeita? A mãe que fala mal do pai para os filhos, pais que se discutem, brigam na frente dos filhos, que moral tem? Sabe o que eu aprendi? Nós éramos ainda solteiros, no nosso curso pré-nupcial, nosso pastor na época nos ensinou: se vocês forem ter alguma conversa que possa haver algum desentendimento, nunca faça na frente das crianças. Vá para o seu quarto, se é um cômodo só, vai dar uma volta no lago, mas nunca na frente das crianças. Então preste atenção. Quando o marido e a esposa obedecem à palavra de Deus, toda a conexão da família se torna perfeita. Paulo também fala para os filhos em Efésios 6, 1-4. Quem não é casado aí, levanta a mão e dá glória a Deus ainda. Mas não é glória a Deus porque não é casado, só para me ver que você está aí, dá glória a Deus. Não tem aí, Nick? Todo mundo é casado? Quem não é casado aí? Dá glória a Deus. Todo mundo aqui é filho, mas nem todo mundo é pai. Efésios 6, 1-4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Está aqui uma orientação para toda a família. Toda a família. Os filhos devem obedecer aos seus pais, pois isso é justo. E honrar, obedecer no Senhor. O que é isso no Senhor? Preste atenção. Enquanto seu pai, ouça isso aqui, filhos, estiver pautado na palavra do Senhor, você está honrando Ele, você está respeitando Ele, você está seguindo os ensinamentos dEle. No momento que Ele te der um comando que te sai da palavra do Senhor, você diz: pai, desculpa, amo a sua vida, admiro e vou te honrar por toda a minha vida, mas o Senhor eu não largo por nada.
Se o comando que Ele está te dando faz pecar, não. É no Senhor. Porque sem o Senhor não tem salvação. Tudo bem até aqui? 2. Estabilidade. Se não vivermos conforme o Senhor orientou nosso irmão, como o Senhor orientou nosso irmão Josué, com certeza podemos gerar instabilidade na conexão da família que Deus nos confiou. Essa família foi Deus que te deu, irmãos. Não foi o diabo, foi Deus. Josué capítulo 1, versículo 8. O Senhor deu um comando para Josué. Olha aqui, Ele disse: Josué, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será o quê? Bem sucedido. Está aqui uma orientação do Senhor. Quer uma família abençoada? Quem quer? Dá glória a Deus. Quer uma família com a conexão perfeita? Está aqui. Medita na lei do Senhor. Não é ficar o dia todo igual um monge lendo a Bíblia. Não é pegar o horário do seu trabalho e ficar matando lendo a Bíblia. Não. É você ter o seu momento a sós com Deus e refletir na palavra do Senhor todo o dia, dia e noite. Você não tomará nenhuma decisão que não esteja pautada na palavra do Senhor. Você vai meditar nessa palavra. É mais ou menos assim para você entender. A Bíblia diz que Jesus foi dirigido ao deserto pelo Espírito. Quando chegou no deserto, ele foi tentado. Satanás diz: olha, se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Jesus não tinha a Bíblia lá. Jesus não tinha acesso à internet. Ele não tinha uma Bíblia impressa. Mas ele respondeu na ponta da língua a palavra de Deus. Ele disse: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede dos céus. Ou seja, a palavra já estava no coração dele. Então ele meditava: se algum dia eu for tentado, se Satanás me perturbar, se uma mulher der em cima de mim, se um homem mexer comigo na rua, se me fizerem uma proposta indecente, se tentarem me corromper, se vier uma vontade, uma fala do diabo para eu corromper alguém, se aparecer alguma coisa que não é meu, eu já tenho a palavra do Senhor dentro de mim. Consegue entender? Isso é meditar. Por isso que nós batemos na tecla da leitura da leitura diária da Bíblia, do momento a sós com Deus. Meditar na lei do Senhor, dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão. Não é o seu trabalho que faz você prosperar, é o meditar na palavra do Senhor. Existem 3 níveis de instabilidades que afetam o casamento. Anote: 3 níveis de instabilidade que pode afetar o casamento. Primeiro, instabilidade espiritual. Instabilidade espiritual. Um está querendo buscar Deus e o outro está mais ou menos. Um está querendo ir para a direita e o outro querendo ir para a esquerda. Um querendo ir para a vigília e o outro querendo ir para a balada. Instabilidade espiritual. Um querendo orar e o outro querendo só série. Um querendo jejuar e o outro querendo só comer. Instabilidade espiritual. Um querendo ler Bíblia e o outro não está nem aí. Instabilidade espiritual. B, instabilidade pessoal. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pessoal, você. E aí, maridão, qualquer coisa está tirando você do sério? Qualquer coisa está tirando você do sério, mulher? Qualquer coisa o filho está batendo na porta do quarto? Que negócio é esse? Instabilidade. Gente, nós precisamos ser homens e mulheres estáveis. Nós precisamos ter equilíbrio, domínio próprio, domínio sobre as nossas emoções. Gálatas 5, 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mansidão, seja manso. Gente, a pessoa mansa, ela entra em qualquer lugar e sai de qualquer lugar bem. A pessoa mansa, ela sempre deixa a porta aberta para voltar depois. Tem gente que sai de um emprego, fecha a porta, arruma encrenca, todo que é lugar que vai. Todo relacionamento arruma problema. Seja manso, irmão.
Tenha domínio próprio. Tenha paciência. Seja uma pessoa alegre. Seja uma pessoa que promove a paz. Diga: eu sou um promotor da paz. Aleluia. A terceira instabilidade é a instabilidade financeira. Provérbios 10, 4 a 5. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Vamos trabalhar, irmãos. Vamos ser dedicados. Vamos trabalhar com excelência. Vamos nos aprimorar. Vamos dar o nosso melhor. Terceira coisa que você tem que fazer para manter uma conexão perfeita com Deus e a sua família. Marcos 11, 25 ao 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoe seus pecados. Mas se vocês perdoarem também se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Ou seja, a terceira é perdão. Irmãos, tem que haver perdão na família. Não deixe o sol se impor sobre a sua ira. Não vá dormir de bico com seu cônjuge. Não durma brigado com seus pais. Não durma brigado com seus filhos. Na verdade, tem nem que haver briga. Pode haver uma discussão no campo das ideias, mas não briga. Briga, a gente briga com o nosso inimigo, com o nosso adversário. Nós somos uma família. Nada de ficar sem liberar perdão. Pastor, está uma semana sem falar comigo. Gente, que negócio é esse? Até Israel conversa com Hamas. Até Israel conversa com Hamas. Estados Unidos conversa com o Iraque. O Irã conversa com a Rússia. Você não vai conversar com a sua esposa? Está de bico. Que bico é esse? Tu não é ganso? Para com isso. Ser gente maduro. Se você casou é porque você já se considera maduro. Homem, mulher. Quem está me entendendo diz amém. Libera o perdão. Até entre nós, irmãos. Que essa coisa de não falar um com o outro não tem aqui. Isso é uma palavra preventiva. Mas não pode nem passar na nossa mente. Eu não estou falando com fulano, eu passo por ela. Então tu não é crente, aceita Jesus aqui, vem cá. Vou fazer o apelo daqui a pouco. Amém? Perdão, Mateus 6,12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos. A mulher falha com a gente falha com a mulher. Os filhos falham com a gente e nós falhamos com os filhos. Agora, lembra o texto que nós lemos, que Paulo deu orientação para os pais, para os filhos? No finalzinho fala para os pais: pais, não aborreça os filhos. Tem pai que aborrece os filhos, irmão. Toda hora a mesma coisa, toda hora a mesma coisa. Irmãos, você só teve o seu filho porque você é mais velho. Você já é mais vivido. É mais fácil você entender o filho do que o filho entender você. Tem pai que implica com cada coisa. Ah, você toma água e nunca enche a garrafa da geladeira. Irmão, se eu for brigar com os meus filhos por causa disso, pô, vocês pegam o gelo e não colocam água de novo para fazer o gelo. Na hora que eu quero não tem gelo. Meu irmão, vai lá e coloca água. E fala, coloca água, sempre que pegar, mas não briga não. Irmãos, jovem é jovem, adolescente é adolescente. Lembra quando você era adolescente? Você ia lavar louça emburrada? Ou você era diferente? Não, pastor, quando eu era... para. Não era, irmão. Desde quando você se tornou adolescente, você acordava, a primeira coisa que fazia, arrumava a cama. Não, pastor, eu sempre, desde quando eu me entendo por gente, eu tiro a meia, o tênis, coloco lá no lugarzinho. Olha, minha mãe nunca teve trabalho. Então tu não é gente. Tu não é gente. Meu filho é filho. Por isso que eles nascem pequenos sem saber nada, para a gente ensinar tudo. Nasce sem saber falar, nasce sem saber andar, nasce até careca. Porque dependendo do cabelo você determina como vai ser o penteado.
Eu lembro minha irmã mais nova que nasceu, minha mãe fazia um negócio aqui, ó, pum, coloca... Minha mãe que foi domando o cabelo da minha irmã. Eu lembro minhas primas, minhas irmãs, era aquela época, não tinha chapinha, era um ferro quente, chamava ferro. Ô irmã, você tem ferro quente para me emprestar? Era assim, que hoje vai ter uma festividade na igreja, aí colocava lá no fogão, ficava aquele cheiro de cabelo queimado. E na cozinha, perto da cozinha ainda, olha a imundice, perto da cozinha, aí ficava outra lá, aí saía aquela fumaça, aí à noite aparecia todo mundo, cabelo esticado na igreja. É a mãe que determina. Lembra, pastor Laura? Olha aqui, irmãos, Deus deu a criança 0 bala, Deus deu novinha em folha, não sabia ir no banheiro, não sabia andar, não sabia falar. Pastor, mas meu filho está com boca suja. Espera aí, onde ele está aprendendo? Porque os meus ouvem coisa feia na escola. Não estou falando que é perfeito não, mas quando ele ouve uma coisa feia na escola e ele quer comunicar a gente que o coleguinha falou coisa feia, ele diz: pai, nem vou falar porque é tão feio que eu nem... E às vezes eu fico cutucando, fala aí, não sei o que, pai entende. Não, pai, não, prefiro não falar, porque ele sabe que não faz parte do nosso vocabulário, não faz parte. A mulher que casar com meu filho, o homem que casar com a minha filha, vai ver tranquilo, não vai ter gritaria dentro de casa, porque os meus filhos não vêem gritaria dentro de casa. Às vezes eu estou preocupado com alguma coisa do ministério, ou finanças e tal, eu fico sério. Eles falam: pai, por que você está assim? Porque lá em casa, não é que eu ando rindo o tempo todo, minha esposa anda rindo o tempo, não sou um palhaço, lá não é circo, né? Circo que todo mundo está gargalhado o tempo todo, lá em casa não, lá é gente, nós somos gente. Eu vou ao banheiro inclusive, e não é só tomar banho não, todo mundo vai. Mas deixa eu te falar, lá nós somos dirigidos e dominados pelo Espírito Santo. Seja manso, irmão, dá uma cutucada aí, seja manso aí. Cutuca o Cleito aí, ó. A Daiane deu logo uma cotovelada ali, coitado do Cleito. Manso. Isaías 43:25. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões e por amor de mim, e que não se lembra mais de seus... Deus não lembra mais de seus pecados. Para de ficar jogando na cara do marido que ele fez, para de ficar jogando na cara da mulher que ela fez. O cara já está casado com 50 anos e está falando da lua de mel, que aconteceu um B.O. lá na lua de mel. Para, irmão. Deus nem lembra do seu passado, do seu pecado. Esquece, já pediu perdão, bola para frente. Quarta atitude e ação que você tem que ter para manter uma conexão perfeita: palavras. Ei, cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras. Provérbios 12:18-19. Há palavras que ferem há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz o quê? Cura. Ei, a gente pode ver alguma coisa errada na vida dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, mas a palavra que sai dos nossos lábios tem que gerar cura e não ampliar a ferida, não gerar outra ferida. Tem que haver cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Calma. Aplica anestesia antes de falar a verdade. Fale em amor. Entendeu? Fale em amor. Cuidado com as palavras. Há quem diga que há 3 coisas que não voltam atrás: uma oportunidade perdida, uma flecha lançada e uma palavra proferida. Conta a história que uma pequena cidade, tinha um homem que falava mal de todo mundo. Sabe aquelas pessoas que ninguém presta para ela, só ela é santa, só ela é boa? Era esse homem. Ele foi acometido com câncer, ninguém ajudou ele. Deixaram lá ele morrendo às mínguas. Passou um sábio naquela cidade. O sábio parou na casa daquele homem e disse: por que você está assim? Ele disse: seu sábio,
eu fiz uma besteira na minha vida. Nessa cidade todo mundo me conhece, eu conheço todo mundo. E eu sempre arrumei intriga com todo mundo. Sempre falei mal de todo mundo. Hoje eu estou aqui sem família, com câncer, e ninguém me ajuda. Por favor, seu sábio, me ajude. O sábio disse: eu vou te ajudar. Eu vou te dar algumas lições, algumas missões. Ele disse: você vai sair na cidade pegando todo tipo de ave que você encontrar. Você tira essas penas dessas aves, coloca no saco e traz na sua casa aqui. Próximo final de semana eu passo aqui para a gente conversar. O cara mesmo debilitado saiu, pegou umas aves, não sei o que ele fez, mas quando sabe, chegou na semana seguinte, tinha vários sacos cheios de penas de aves. O sábio disse: durante essa semana o senhor vai colocar essas penas para secar aqui no seu quintal. Ele pegou todas aquelas penas e colocava durante o dia debaixo do sol para secar. Elas ficaram bem sequinhas, bem levinhas. O sábio passou na semana seguinte e disse: por gentileza, moço, recolha todas as penas, coloque em todos os sacos, e eu tenho mais uma lição, uma missão para o senhor essa semana. Ele disse: qual que é a missão dessa semana, senhor sábio? Ele disse: a missão dessa semana é o senhor pegar esses sacos de pena e passar na casa de cada pessoa que o senhor falou mal, e coloca uma na porta. Eu volto na próxima semana. O homem pegou aquele saco levinho, cheio de pena. Cada casa que ele falava mal de alguém, ele colocou uma pena. Cada casa. Ninguém entendeu nada. O sábio passou na semana seguinte e disse: eu tenho mais uma lição para o senhor essa semana. Qual a lição, senhor sábio? O senhor vai pegar esse saco vazio, vai passar em todas as casas que o senhor colocou a pena, e o senhor recolhe todas as penas, e eu volto na próxima semana. Quando aquele homem pegou o saco vazio e passou na porta de todas as casas, ele não encontrou nenhuma pena. Por quê? O vento levou. O sábio voltou na semana seguinte: seu moço, cadê as penas que o senhor colocou nas portas? Ele disse: seu sábio, fui em todas, passei mais de uma vez, não encontrei uma. O sábio disse: assim são as suas palavras. Depois que você fala, não tem como você recolhê-la. Cuidado com o que você fala. Na hora do nervoso é melhor você tomar água ungida. Já viu a dinâmica da água ungida? Quem conhece aí? Ninguém conhece? Na hora do nervoso, você pega um copo com água, você levanta aos céus, consagra a Deus, põe na sua boca. Enquanto estiver nervoso, não engole a água. Depois que o nervoso passar, que a poeira baixar, você engole e você conversa de gente para gente. Amém? Cuidado com as suas palavras. E para terminar, Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Tem muita gente comendo do fruto da sua língua e dizendo: não sei por que estou vivendo isso, não sei por que estou passando por isso. Ele esqueceu o que falou. O vento já levou, agora ele só está colhendo e ele não se lembra mais. Ele não se lembra mais. Provérbios 24, 3. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Tem gente que chega até construir, mas não tem discernimento para discernir o que é de Deus e o que não é, e destrói toda a casa depois. O segredo da vida não é só construir, é manter, é consolidar. Fique em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero terminar dizendo: ame a Deus sobre todas as coisas, e depois dele, ame a sua família. Vamos falar juntos no 3, 1, 2, 3. Ame a Deus sobre todas as coisas. Não, para valer de verdade, vamos lá, 1, 2, 3. Ame a Deus sobre todas as coisas, e depois dele, ame a sua família.
1 Coríntios capítulo 16, versículo 14 diz: façam tudo com amor. O amor, gente, sempre prevalece. Faça tudo com amor. Provérbios 31, 26 diz: fala com sabedoria e ensina com amor. A mulher sábia ensina com sabedoria e fala com amor. Irmãos, vamos evitar ofender um ao outro. Nós não somos isso. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando Ele nos criou, Ele soprou o fôlego de vida, o Espírito dEle em nós. Deixa o que tem de Deus dentro de você sair pela sua boca, sair pelo seu olhar. Deixa. Para de ficar envergonhado, se sentindo menos do que você é por causa das suas palavras. Pense antes de falar. Pense antes de falar. Busque sabedoria para depois você falar, para não ofender. Para não ofender. Um dia eu recebi um pastor aqui muito conhecido no Brasil. E o estilo de pregação, ele sempre pregou muito para jovens. E ele pregava assim. Ele falava assim nas mensagens dele assim. Vamos usar uma expressão aqui. Seu burro, seu jumento. E os jovens davam risada e tal. Cara de Deus, muito usado por Deus. Aí a última vez que ele veio pregar, ele usou essas expressões. E eu fiz questão de levar ele para o aeroporto. Eu falei, esse cara é maior do que eu, humanamente falando. É mais respeitado, mais conhecido do que eu. Mas eu preciso ensinar esse cara. Aí eu lembro que eu indo para o aeroporto de Campinas, eu disse, cara, eu estou lendo um livro. E nesse livro, cara, é como se eu estivesse lendo ele agora. Tem um versículo que nunca tinha chamado a minha atenção, mas quando eu li no livro, tinha todo o contexto histórico, caiu no versículo. Salmo 139, 14. Ele olhou assim. Ele disse, como que é o versículo? O salmista disse assim: eu te louvo, Deus, porque me criaste de uma forma toda especial e admirável. Aí eu disse para ele assim: o cavalo não foi admirável para Deus, o burro não foi admirável para Deus, o jumento não foi admirável para Deus. Somente o ser humano, imagem e semelhança de Deus, que ele viu que era muito bom. Cara, e deixa eu te falar, deixa eu contar uma experiência minha. Eu vim de São Paulo, isso é verdadeiro, isso é verídico. Os mais antigos sabem. Eu vim de São Paulo a 1000 por hora, ligado no 220. E eu chegava na igreja, a pessoa demorava de fazer uma coisa, eu chamava de lerdo. Ai, seu lerdo, que eu aprendi assim. No dia que eu li esse versículo, o Espírito Santo ministrou meu coração. Era uma quinta-feira, eu estava em São Paulo em uma reunião, esperando ser atendido para uma reunião. E o Espírito Santo falou: Isaac, você vai voltar hoje na igreja, no culto à noite, e você vai pedir perdão, principalmente para os homens, que você chamou de lerdo até hoje. Não sei quantos lembram disso aí. No final da mensagem, eu chamei somente os homens na frente. E disse: eu quero pedir perdão para vocês, que eu tratei vocês de lerdo. E hoje o Espírito Santo revelou ao meu coração que vocês não são isso. Tinha homem chorando. Teve uma esposa que depois procurou a minha esposa e disse: depois daquele dia, meu marido é outro dentro de casa. Meu marido é outro dentro de casa. Sabe por quê? Palavras ferem. Palavras geram feridas, mas palavras também curam. Palavras curam. Eu nunca digo para os meus filhos: você não sabe fazer. Eu sempre uso a expressão: você consegue. Você é inteligente. Você tem a mente de Cristo.
Você não está entendendo agora, mas você consegue. Eu evito a palavra não. A palavra não é uma palavra negativa. Uma criança que desde pequeno vai ouvindo a palavra não, ela vai sendo condicionada a dizer e a se conformar com o não. Por isso que muitas pessoas na fase adulta, ela não luta mais pelos seus sonhos, pelos seus desejos, que ela já foi condicionada à palavra não. Então todo não que ela ouve, ela diz a si mesma: deixa para lá, não adianta. Não adianta. Palavras é muito importante. Eu quero orar nesta noite para Deus nos curar de toda e qualquer palavra negativa que já foi liberada sobre nós, em nome de Jesus. 1 de João 4,16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. 1 de Coríntios 13, 4, 7 diz: o amor, olha aqui, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria e não se orgulha. O amor não diz: só eu trabalho nessa casa. O amor não diz: só eu coloco dinheiro nessa casa. O amor não diz: só eu faço nessa casa. O amor não diz: ninguém me ajuda nessa casa. O amor não diz: você nunca faz nada direito. O amor não diz: você é burro. O amor não diz: você não consegue fazer nada, menina. O amor não diz isso. O amor, ele não se vangloria. O amor não se orgulha. O amor não maltrata. O amor trata bem. O amor não procura seus interesses. Não se ira facilmente. Olha, precisa muita coisa ruim para uma pessoa que vive em amor se irar, porque ele não se ira facilmente. O amor, ele não guarda rancor. O amor não fica dizendo: mas ontem você fez isso, mas o ano passado, o ano reto. Não, o amor não fala. O amor não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. O amor se alegra com a verdade. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. Mesmo quando a mulher não consegue atender as necessidades sexuais do marido, o amor consegue esperar. Mesmo quando o marido não consegue atender os desejos da mulher, o amor consegue esperar. O amor não pensa no divórcio. O amor não pensa em jogar na cara. O amor não diz: eu vou arrumar outro. Você não quer? Você não me valoriza? Eu vou. Não, o amor é paciente. O amor não diz: já que você não me procura, eu vou procurar outra fora de casa. O amor não. O amor, ele aguarda. O amor sempre vence. Por isso que ele é paciente. Amar sempre dá certo. Sempre funcionou. O amor sempre prevalece. Por isso que Deus nos amou. Por isso que você já deu certo. Porque você é amado de Deus. A sua família não é uma porcaria. A sua família é amada de Deus. Você nunca foi esquecido ou abandonado. Mesmo antes do seu nascimento, você sempre foi amado por Deus. Aquelas palavras que alguém disse para você no momento de ira, que nunca ia dar certo, que o seu casamento ia ser uma vergonha, falta de sabedoria dos seus pais, ou de alguma autoridade sobre você. Você não é uma tentativa de Deus. Deus não tenta nada, tudo que Ele faz dá certo. A sua família já deu certo. A sua família é uma conexão perfeita de Deus. Você é como Noé, homem íntegro, justo e se desvia do mal.
Assim é a sua família. Você pode não estar vendo isso hoje, mas é isso que Deus liberou para a sua família. Você pode não ter agido assim até hoje, por falta de revelação, mas depois desse culto, tudo muda na sua vida. Ninguém aqui está voltando a mesma pessoa que chegou para casa, inclusive eu. Nós estamos voltando mais parecido com Cristo. Nós estamos voltando decidido a praticar o amor. Nós estamos voltando decidido a curar através das nossas palavras. Vamos orar?